Bem, então, boa tarde. Nós vamos dar continuidade aí aos estudos sobre estrutura de repetição. Na segunda-feira a gente falou sobre a estrutura enquanto e hoje a gente vai falar sobre a estrutura do while. E basicamente eu peguei alguns exemplos do próprio material, porque acredito que nem todos os alunos eles pegam para rodar os exemplos e aí quando você testa um exemplo, né, você aprende, é uma oportunidade para você aprender. Então eu peguei esse aqui do MDC, que fala assim, construir um programa em C++ que, dado dois números inteiros positivos, não nulos, A e B, encontre o máximo divisor comum, ou seja, o MDC entre eles. Tem várias formas para se calcular isso, tá? E aqui tem uma sugestão. Então, o MDC entre dois ou mais números naturais é o maior divisor possível de ambos os números. Maior divisor possível de ambos os números. E aí tem uma sugestão no material de como você vai transformar essa frase, né, de que o maior divisor possível de ambos os números, como que você vai descobrir isso por meio de um algoritmo. Aí a sugestão que foi dada é: o MDC entre dois números naturais é o último resto não nulo do processo de divisões sucessivas do maior valor pelo menor valor entre dois números, substituindo-se a cada passo o maior pelo menor valor e o menor valor pelo resto obtido durante a divisão. Parece bem difícil quando se lê isso, mas é bem simples. Então, vejam só, o que a gente tem de dicas aqui, né? Se você tem dois números, por exemplo, 50 e 30, facilmente você divide 50 por 30. E aí você vai fazendo essas divisões sucessivas até chegar no MDC. Agora, se eu te dou como entrada 30 e 50, né, o seu programa não é para ele fazer a divisão de 30 por 50. Porque aqui no nosso enunciado, no nosso algoritmo, né, que as divisões sucessivas são do maior valor pelo menor valor. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando eu recebo minhas entradas é descobrir quem que é esse maior e quem que é o menor para começar a fazer as divisões. E aí, a cada rodada, né, dessas divisões, a gente vai substituir aqui o maior pelo menor, o maior pelo menor e o menor pelo resto. Então, são operações de divisão e resto de divisão, os operadores que nós vamos utilizar. Você tem 282 dividido por 114, tá? Imagina que você está fazendo isso no papel. A nossa ideia aqui, ó, é colocar o maior dividindo pelo menor, tá? Então, 282 dividido por 114, dá 2 aqui no quociente e sobra 54. A partir disso, você fez a sua primeira divisão, nós vamos trabalhar então com esse valor aqui, o 114 e o 54. Então, quem que é o maior entre 114 e 54? Então, 114. Então, você vai pegar o 114, dividir agora pelo 54. Quociente 2, sobrou 6. Agora, na próxima rodada, nós vamos pegar o 54, dividir por 6, isso vai dar 9, e sobrou 0. Na última rodada, você tem 6 dividido por 0, tá? Ou seja, esse resto aqui, né? Resto nulo, tá? Não é possível, né, fazer essa divisão, a gente já sabe. Então, o MDC aqui vai dar 6. Ficou claro isso para vocês? Aqui, esse processo? Assim no papel? Beleza. Ó, então, a nossa ideia agora é fazer um algoritmo para isso, utilizando a estrutura de repetição, tá? Então, você vai ter aqui, vou mostrar aqui o exemplo que está lá em pseudocódigo. Leia A, leia B, ou seja, C em A, C em B. Se A for maior ou igual a B, o maior é A, senão o menor e o menor é B. Senão o maior é B e o menor é A. Só esse trechinho aqui, ele não tem estrutura de repetição, é uma estrutura condicional. A entrada de dados e a estrutura condicional só para descobrir quem é o maior e quem é o menor. Para a gente poder começar a divisão. A divisão em si, ela está aqui nesse trecho que tem a repetição com enquanto. Tá? Aí nessa repetição com enquanto, a gente tem aqui a palavra resto, né, que ela indica o resto da divisão, como se você estivesse aplicando o símbolo de porcentagem aqui. Aí está perguntando o seguinte:
o maior dividido pelo menor tem resto diferente de zero, tá? Aí a gente volta aqui, ó. 282 dividido por 114 tem o resto diferente de zero? Sim, né? Agora aqui, 6 dividido por zero. 6 dividido por zero vai dar zero? Não vai continuar aquela repetição ali. Então, quando é possível dividir, você então guarda aqui, né, o resto da divisão, do maior pelo menor, e aí o maior passa a ser quem? Passa a ser essa variável menor, tá? Vejam aqui. 282 dividido por 114 foi possível dividir. Na próxima rodada, quem é o meu maior? É o 114. Ele era chamado de que antes? Ele era chamado de menor. Então, na próxima rodada, eu atualizo isso, ele passa a ser o maior, tá? E o menor passa a ser o resto daquela divisão. Então, é isso que está aqui. É possível dividir o maior dividido pelo menor tem resto diferente de zero? Sim. Então, guarde o resto aqui nessa variável IDC. O meu maior, que eu vou precisar na próxima rodada, ele vai ser aquele que eu estou chamando de menor, ou seja, o quociente. E a variável menor, ela vai ser atualizada com o resto que eu guardei aqui nessa variável. Tá? E aí, temos então o código em C++. Temos todas essas variáveis aqui, ABC, MDC, menor e maior, leia A, leia B. E aqui, né, o trecho condicional que eu falei para a gente descobrir quem é o maior. Quem é o maior e quem é o menor. Né? Então, faz essa comparação, tá? E aí, o mesmo, né, mesma ideia aqui, ó. Se o maior dividido pelo menor for diferente de zero, tá? Eu guardo o resto aqui, atualizo a variável maior com o menor e o menor com o MDC anterior. Então, veja que na última rodada você tem aqui no exemplo 6 dividido por zero é diferente de zero? Não, não é. Então, ele guarda o MDC anterior, que era o 6. Temos o código, exatamente como está nos slides. 282 e 114 dá 6. Tá? Vamos colocar aqui 36 ou 66. Opa! Aqui tá estranho, né? Vocês estão conseguindo ver? 60, entre 66, qual que é o nosso MDC aqui? É 6, tá? A gente vai já entender por que deu isso. Eu logo testei um número que não... vamos colocar aqui, eu tenho uns exemplos. 200 sendo o menor e 300 como o maior, tá? Aí o programa automaticamente vai inverter, né? E vai me dizer que tá 100, tá? Luiz Felipe, ali tem um lixo. Mas o programa aparentemente funciona. Vamos ver algumas situações aqui. Ele funciona e justamente porque ele funciona e aparece alguma coisa estranha no meio do caminho, é que eu quis trazer esse exemplo para vocês. Então, vejam só, para 25 e 80, ele tem que emitir o número 5, tá? Como MDC. Vamos testar aqui. – 25 e 80, o MDC entre eles aqui é o 5. Então, o programa funciona 25 e 80, 89 e 9, ou seja, o maior na frente, o menor depois, ele é 1, ele consegue produzir o 1. 300 e 200 a gente testou agora, que dá 100. Agora, 25, 3 e 6, né? Ou seja, vira 6 e 60. A gente esperava aqui, no caso do 25, o resultado 5. Entre 3 e 6, o 6. Só que aparece esse lixo. Deixa eu rodar aqui de novo. Entre 20 e 5. 25 está dando esse número aí, 21 alguma coisa. Que está até diferente daqui, isso aqui eu rodei uma outra vez, então, ó, vejam como é um lixo, né? O lixo não é uma coisa estática.
Ele está me dando um lixo aqui para 25. E aí a gente precisa entender por que isso está acontecendo. Lá nos slides não está contando por que isso está acontecendo. Alguém tem alguma ideia? Vou pegar os valores aqui para a gente visualizar melhor. Se você pegar aqui 80 dividido por 25, né, isso vai dar várias divisões, né? Várias vezes esse laço vai rodar. 89 dividido por 9 vai dar 9, né? No quociente, e ainda sobra 8, ou seja, isso aqui vai rodar. O 300 pelo 200, 300 dividido por 200, vai dar 1 no quociente e sobra 100, né? E aí vai dar 100 dividido por 100, tá? Vai rodar aqui. Agora do 20, do 5, do 3 e do 6, por que será que tá dando esse lixo? Vinte dividido por 5, né? Nessa leitura aqui da linha 15, 20 dividido por 5, qual que é o resto? Dá resto zero, certo? Ou seja, ele não passa nessa repetição, a repetição não roda. A variável de saída, ela está aqui na linha 21, ela só recebe um valor aqui na linha 16, ou seja, preciso entrar na repetição para que essa variável receba algum valor. No caso do 20 e do 5, não passa nesse teste, ou seja, quando chega aqui fora, dá um cout em MDC e pega um lixo de memória. Entre 3 e 6, né, vai inverter, vai ficar 6 dividido por 3, é diferente de zero? Não é. O resto, né? Dá uma divisão exata, então não roda. Aí ele joga um outro lixo. Então, o problema aqui que a gente tem, estão conseguindo visualizar? Fala aí, Heitor, para mim, qual é o problema, então? Nós temos uma divisão exata, né? Quando a divisão ela é exata, logo, na primeira vez que você tenta, que o programa tenta rodar o laço, né? Ele não roda, né? Se a primeira tentativa de divisão já for uma divisão exata, não roda o enquanto e tenta imprimir o MDC, ou seja, a variável MDC ela precisa receber algum valor para não acontecer isso ah, antes de chegar nessa repetição. Aí a pergunta é, qual é o valor que eu deveria inicializar essa variável? Heitor, você é demais, cara. Você vai longe, viu? Vamos testar isso aí que ele colocou. Depois do if else, certo? A gente tem a variável menor MDC recebendo menor. Esse pessoal que escreve variável com letra maiúscula. Aí a gente vai rodar de novo. Cadê o terminal? Vou fechar isso. Dá medo de falar besteira, né? 25, o resultado é 5. Vamos pegar um outro exemplo aqui, o 300 e o 200 ali, para ver se interferiu alguma coisa. 100, está funcionando, né? Alguém pensou em começar com zero? Né? Se eu colocar zero, qual que é o problema? Né? Veja, 20
e 5 não roda aquela repetição. 25 não roda aquela repetição. E aí ele vai imprimir como resultado o valor de MDC, que nesse momento é zero. Então, o que eu quero chamar a atenção para vocês aqui é que inicializar a variável, eu vou sempre inicializar com zero, vou sempre inicializar com 1. Menos 1, vê só, se você colocar menos 1, né, vai dar errado também. Então aí tem que pensar, porque dependendo do problema, você precisa inicializar e não é sempre de zero. Faz sentido isso para vocês? Claro que esse negócio aqui do MDC poderia ser resolvido de outras formas, tá? Mas aqui, como a gente tem essa amarração de maior e menor, então, no caso de uma divisão exata, o MDC é sempre, né, antes de iniciar a minha repetição aqui, caso não entre nessa repetição, a gente já tem aqui inicializado com menor, ok? Tudo bem, pessoal? Então, esse exemplo ele está nos slides, tá? E ele tá lá com uma figurinha do tipo, teste isso aqui, para você entender. E não te diz assim, olha, qual que é o problema, tá? Por isso que eu quis chamar a atenção dessa parte. Então, a gente tem aqui novamente, pensando na estrutura de repetição em si, nós temos o nosso critério de parada, tá? Maior e menor. Então, veja, nosso critério de parada envolve essas duas variáveis, maior e menor. E aqui dentro, como que eu estou me aproximando do critério de parada? Porque essas variáveis elas aparecem no corpo da repetição e elas são modificadas, então elas não contêm um valor fixo, elas estão sendo modificadas, então de alguma forma eu vou chegar em algo que vai ser zero, que é quando ela vai parar, tá? Então o nosso critério de parada está aqui, a forma como eu vou me aproximar desse critério, todo esse cálculo, né? E o meu início, né? O meu início, eu dependo das variáveis maior e menor, elas foram determinadas aqui por essa leitura de dados e a ideia aqui, né, de maior e achar quem é o maior e quem é o menor, tá? Então tá tudo aqui. Tudo bem? Podemos seguir? Beleza. Então depois vocês peguem lá do material, mas olha aí. Agora a gente vai falar um pouco da estrutura do while, ou chamado de repita em outras linguagens, tá? Ou em pseudocódigo, livros de algoritmos, eles chamam de repita. Diferente do enquanto, né? Começa com a palavra do, abre chave, fecha chave, a palavra while vem aqui no final, expressão de controle e o ponto e vírgula. Vou até dar vou voltar aqui só para a gente enxergar com esse exemplo a diferença. Vou deixar isso bem aqui. Ó, o do while, ele começa com a palavra do, né, que eu falei, abre chave, fecha chave, é o while no final, e ele termina com esse ponto e vírgula aqui. Você pode colocar a chave ao lado da palavra do ou na linha de baixo, né? Mas essa chave aqui do while, nesse comando, ela vem antes, aí a expressão de controle e o ponto e vírgula. É diferente da estrutura do enquanto, tá? E aí, qual que é a diferença então entre uma e outra, se as duas são de estrutura de repetição? A diferença básica está aqui, que no enquanto você testa a sua condição logo no início. E a gente acabou de ver um exemplo, né, no caso aí do MDC, que testando no início pode ser que não rode, certo? E não rode essa repetição. Já a execução passa para a próxima linha fora da chave da repetição. No caso da estrutura do while, o teste da condição ele é no final. Então você garante que tudo que está aqui entre essas chaves ele vai executar pelo menos uma vez e depois vai testar. Num programa isso faz diferença? Faz.
tá? Tem uma estrutura melhor do que a outra, aí é uma questão de gosto, uma questão de experiência, tá? Ah, vai ter situações, sim, que vai ficar nítido para vocês que uma estrutura vai ser melhor do que a outra, tá? Mas a ideia é essa. É preciso testar no início, posso testar no final, tá? Aí você usa o do while. E aí vale a mesma ideia, né? Essa expressão de controle ela vai resultar em um verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, volta aqui no início do bloco, faz tudo de novo e testa novamente a expressão de controle. Okay? Aí a gente vai ver esse exemplo aqui. Construir um programa em C++ que leia as notas dos candidatos que prestaram o concurso até que seja lido um valor de nota negativo. Ou seja, vou ficar digitando várias notas, vários valores. Digitou um valor negativo para a minha repetição, tá? Depois disso, você tem que calcular e informar a quantidade de candidatos que fizeram a prova e a maior de todas as notas. Assuma que sempre haverá, no mínimo, uma nota válida, um candidato, em qualquer concurso. Tá? Deixa eu ver se eu peguei aqui. A gente vai rodar. Vamos pensar aqui, sem olhar para a parte de declaração de variáveis, né? Você tem que digitar várias notas. Então, aqui a estrutura de repetição. Do while. Tá? Esse trecho aqui. Ixi, obrigado. Este trecho. Tá? Com o mouse. Você vai digitar uma nota, aí você digitou, sei lá, uma nota positiva, né? Acho que o zero inclui aqui, aí ele roda. Fica rodando. Você digitou uma nota abaixo de. Você digitou, por exemplo, -5, ele leu aqui, no final ele testou, e aí ele sai dessa repetição, tá? Mas, ou seja, você já digitou essa nota. Para o nosso interesse aqui, para o nosso programa, nós queremos digitar várias notas, tá? Até que seja lido um valor negativo, que é o que está lá na repetição. E calcular a quantidade de candidatos que fizeram a prova. Quantidade de candidatos que fizeram a prova. Então, tem uma variável aqui chamada quantidade que lê uma nota, ela incrementa. Lê uma nota, ela incrementa. Tá? O que mais? Opa. E a maior de todas as notas. A maior de todas as notas. Aí aqui tem uma condição para aquela nota que você acabou de digitar, ela é comparada com uma variável chamada maior, que ela tem que ter algum valor, né? Para eu dizer assim, olha, nota é maior do que maior, na primeira vez, essa variável tem que ter alguma coisa. E maior, se for verdadeiro, então maior recebe aquela nota. Você tem que atualizar ela, porque você achou, né? Que se você digitar um valor que passa nessa condição, então você tem que atualizar a variável maior, porque você achou alguém, né, que era maior do que o valor que você tinha. Tá? E aí, vamos observar então isso em execução. É o mesmo código. Então, nosso critério, vou digitar 1, 2 e 3, uma nota negativa, tá? Quantidade de notas, 3. Qual foi a minha maior nota? 3. Vamos rodar de outro jeito. 3, 2, 1, menos qualquer coisa. A minha quantidade de notas é 3 e minha maior nota ainda é o 3, nesse meu exemplo. Tá? Então, vejam, digitou uma nota, a variável quantidade mais, ela contabiliza quantas notas foram digitadas. Aí você deve estar se perguntando, poxa,
mas a nota menos 4 eu digitei na linha 8 e o mais aconteceu. Então, por que não apareceu aqui que a quantidade de candidatos foram 4? E ele está me dizendo que foram 3. Estrategicamente, tá? Neste programa, optou-se em inicializar a variável quantidade com menos 1. Então, quando o usuário digitou 3 na linha 8, na linha 9, a variável quantidade foi para 0. Tá? Quando ele digitou 2, a variável quantidade foi para 1. Quando ele digitou 1, a variável quantidade foi para 1, 2, voltando, já me perdi, me ajudem aí. A primeira nota, o 3, a quantidade foi para 0, a nota 2, a quantidade foi para 1, a nota 1, a quantidade foi para 3, foi para 2, né? Quando o usuário digitou menos 4, a variável quantidade foi para 3. Faz sentido? Brian, pode falar. Eu vou ter que desenhar isso. Se iniciasse com 0 e na hora de mostrar colocasse quantidade menos 1, dá na mesma, né? Isso, Brian. Eu já vi aqui, Brian, você já fez aí um pouco da lista de repetição. É isso aí, né? Boa. Uma outra estratégia seria isso, né? Você está sugerindo começar a variável quantidade com 0 e aqui no final faria a quantidade menos 1, porque sempre vai contar aquela nota, né? Aquela nota negativa. Tá, deixa eu tentar fazer isso de novo aqui. Opa! Ó, então eu vou colocar a variável quantidade e a variável nota. Então quantidade começou em menos 1, tá? Quando eu digitar aqui a nota... Espera aí que não vai dar certo assim. Vou colocar aqui a nota e a variável quantidade, que ela está começando de menos 1. Opa! Não cabe? Essa variável aqui, ela começou de menos 1. Então, quando eu digito a nota 3, gente, quando eu coloco a nota 3, né, que a gente fez lá na sequência, a variável quantidade ela sofre um mais e ela vai para 0. A nota, sei lá, nota 2, a variável quantidade sofre um mais, vai para 1. A nota 1, a variável quantidade vai para 2. E aí, um número negativo qualquer, ela vai para 3. Então, quando eu chego aqui na linha 14, tem exatamente esse valor para a quantidade. A sugestão do Brian é começar isso aqui com 0, tá? Se começa com 0, vamos colocar aqui um Q, que começou de 0. Quando for a nota 3, isso vai para 1. Quando for a nota 2, a gente tem um 2 aqui. Quando for a nota 1, isto vai para 3. E uma outra nota qualquer, a quantidade continua crescendo, vai para 4. Aí a sugestão dele é, na linha 14, imprimir quantidade menos 1, porque a variável quantidade, né, ela está sempre pegando ali aquele último caso. E se tiver mais de uma nota negativa nesse caso? Então, o programa não vai funcionar, né? Porque ele só quer valores positivos. Entendeu, Heitor? O primeiro número negativo para a minha repetição, tá? Tudo bem, então? Todo mundo entendeu aí? Para a gente passar para a parte da maior nota? Ok. Aí a parte da maior nota. O que é achar a maior nota? Vejam que eu tenho essa variável maior aqui na linha 10, tá? E ela foi inicializada ali com o valor menos 1.
Essa questão do maior, ela vai aparecer várias vezes para você achar o maior, para você achar o menor, tá? E aí, dependendo do problema, essa questão da inicialização, ela também vai afetar. Aqui nesse caso, a gente sabe que todas as notas válidas, elas têm que ser acima de zero. É a partir de zero, né? Zero e qualquer outro número acima disso. Como que a gente sabe? Estou olhando aqui na linha 12, o meu critério de parada, né? Enquanto as notas forem maiores ou iguais a zero, eu estou aceitando esses valores. Um número negativo, falha. Ou seja, qualquer nota que você digitar aqui, que ela é válida, ela é maior do que menos 1. Então, na primeira vez que você digitou o 3, nesse exemplo, né, essa minha variável maior aqui, que está em menos 1, você tem aqui se 3 é maior do que menos 1. Essa variável, então, passa no teste e a variável maior recebe o 3. Por que ela tem que ser atualizada? Se ela não for atualizada, você vai continuar comparando com aquele valor inicial, com o menos 1. E aí, por exemplo, chegou o 2. 2 é maior do que menos 1? É, então meu maior agora vai ser o 2. 1 é maior do que menos 1? É, vou guardar o 1. Então, ter essa linha 11 aqui de atualizar essa variável é que vai fazer toda a diferença para você achar o maior. Então, 3 é maior do que menos 1? Sim, guarda o 3. Na próxima rodada, você vai ter 2 é maior do que 3? Não. Então, não guarda o 2. Na próxima vez, você vai ter 1 é maior do que 3? Não. Não guarda o 1, então. Guarda o 3. E, por fim, você vai ter o menos 5. Menos 5 é maior do que 3? Não. Não guarda o menos 5. Conseguiram entender a ideia aqui? Sim. Muito bem. Sempre vai guardar o maior valor. O que os alunos costumam esquecer aqui é essa questão do atualizar. As pessoas, não sei porquê, acabam escrevendo com uma certa frequência que maior recebe maior. Então, veja, se eu colocar maior recebe maior, ele está em menos 1. Eu vou estar sempre guardando o menos 1. E, na verdade, eu tenho que atualizar essa variável com o valor que eu acabei de encontrar. Tá? E aqui, né, no nosso enunciado, como a gente sabe, a gente tem uma noção dos nossos valores, a gente inicializou essa variável com o valor menos 1. Tá? Se fosse 0, daria certo? Vamos experimentar com o 0. Eu vou colocar aqui o 0 para inicializar. Vou colocar 0, 1, 0, 1, 2, 3, 45. Vou voltar para 0. Vou colocar mais um 0 e um número negativo. Minha maior nota é o 45, né? Tá? Minha maior nota é 45. Se eu digitar então um monte de nota 0, 0, 0, 0, um número negativo, a minha maior nota é o 0. Concordam? Né? Porque neste enunciado, o número 0 ele é uma nota válida. Então, se eu tiver uma sequência de notas 0 e nenhum outro número acima disso, a minha maior nota é o 0. O código roda enquanto os valores digitados forem maiores ou iguais a 0. Tem o igual aqui, ó, na linha 12. Tá? Então, aqui a gente pode observar que... E o menos 6 parou o laço. Isso. Então, que números param esse laço? Menos 1, menos 2, menos 3 e vai embora. E, inclusive, números, né, com
casas decimais, porque o nosso valor aqui é um float. Então, por exemplo, menos 0,5. Não passa no teste, né? Quantidade de notas válidas, 0. Qual é a minha maior nota? 0. Aí aqui, dependendo do que a gente está fazendo, a gente já assume que o maior nota 0 poderia ser que não teve nenhuma nota válida. Aí nesse caso aqui seria melhor deixar o menos 1 mesmo para ficar claro que não teve notas válidas. Tá? Isso poderia ser feito com enquanto? Essa é a pergunta que não quer calar. Se esse mesmo programa eu conseguiria fazer com o enquanto. Qual que é a diferença? Aqui eu leio uma nota para testar ela no final, tá? Vamos tentar fazer essa mesma estratégia aqui. Deixa eu copiar algumas coisas de lá. Com o enquanto. Então eu vou dar se perdeu aqui na... Opa! Ixi, o teclado... Vou pegar essas duas linhas aqui. Então, enquanto a nota, nosso critério de parada é o mesmo, maior ou igual a 0, tá? Aí aqui vem o segredo, né? Vamos dizer assim. Eu posso dizer assim, olha, ler uma nota. Mas, volta aquela coisa. Enquanto a nota for maior que 0, de cima para baixo, essa variável para eu fazer essa comparação, ela tem que ter alguma coisa. Vocês podem até dizer assim, tá, vamos rodar. Tá incompleto ali ainda, né? Tá funcionando. Mas, será que isso sempre vai funcionar? Vou colocar um cout aqui nessa variável nota. Opa. Compilando, executando. Olha lá. Por um acaso, esse meu lixo de memória é um número absurdo, né? Tem um izinho aqui. Ele é maior que 0. Maior ou igual a 0. Então está funcionando a minha repetição. Mas pode ser que isso nem sempre dê certo, né? E aí contar com a sorte não dá, né, pessoal? Então alguém tem alguma ideia de como a gente pode resolver isso? Vocês foram ver a sessão da tarde? Como resolver o que exatamente, né? Aqui, nem sei se ainda existe sessão da tarde. Quando a gente coloca na linha 10, enquanto a nota for maior ou igual a 0,
de cima para baixo, né? A execução chegou ali, parou e pensou o que é que tem na variável nota para eu poder comparar com zero, né? Se eu não coloquei um CIN ali antes e não inicializei, eu estou assumindo que tem alguma coisa. E geralmente tem, e é um lixo. Ok. É um lixo. Na linha 9, ó, esse valor vai ser comparado com maior ou igual a zero. E aí ele vai entrar e me perguntar uma próxima nota. Qual que é a estratégia que eu tenho para consertar isso aqui? Uma forma seria eu ler um valor antes. Eu leio uma nota, tá? Se ela for maior do que zero, faço, então contabilizo ela, quantidade mais, tá? E aí eu vou copiar ali a parte do maior, como vocês já entenderam. Vou trazer ele para cá, tá? Aí tá, se eu faço dessa forma, eu leio uma vez aqui fora, verifico se ela for maior do que zero, maior ou igual a zero, aí sim eu contabilizo, tá? Verifico o maior. Na hora que volta a minha repetição, o meu CIN está lá do lado de fora. Então ele não vai acontecer de novo, porque ele está do lado de fora. Então eu trago ele aqui no final, para a gente digitar uma nota e voltar aqui na comparação. Tá? Vou tirar agora esse do while aqui. Então eu vou digitar uma nota aqui, 100. Essa variável nota, ela foi lida na linha 9. Ela é maior do que zero, maior ou igual a zero, quantidade mais, e provavelmente ela é a minha maior nota agora. Na linha 16 ele parou para eu poder digitar uma nota, 52. O 52 que foi digitado na linha 16, volta aqui na repetição e verifica se ela é maior ou igual a zero. Sim, mais, né? Verifica se é o maior. Vou digitar um número negativo. Aí ele para, né? A quantidade de candidatos é 1. E a gente vai entender agora em maior nota é 100. A minha quantidade de candidatos deu 1, deveria dar 2. Por quê? Na hora que eu digitei o 100, ele veio de cima para baixo, passou na repetição, quantidade mais e tal. Quando digitamos o 52, volta aqui, é maior ou igual a zero, quantidade mais. Ele foi para zero, né? Na verdade, na nota 100 foi para zero, e quando você digitou 52, ele foi para 1. Então vejam que aqui, o quantidade mais, ele está contabilizando a quantidade de notas válidas, igual no exemplo anterior, tá? Sim, da Gabriel, a aula vai estar sendo gravada. Então, nesse caso aqui, diferente da estrutura do while, né? Como você digita aqui e tem que contabilizar, então nesse caso seria mais interessante você colocar que começa de zero, que aí vai dar certo. Quantidade de notas é o 2, tá? Ó, então é uma outra forma de você resolver, tá? Se você não quisesse ter esse CIN aqui do lado de fora, o que a gente poderia fazer? Inicializar de um número qualquer que não vai interferir em toda essa lógica. Nesse caso aqui, por exemplo, 0, né? É um número que entra nessa repetição, e aí você traria o CIN para cima. E aí sim você começaria digitando uma nota válida, né, para todo o programa, tá? Então existem essas sacadas aí para vocês irem pensando, né? Tudo que dá para fazer com o enquanto, dá para fazer com o do while? Sim. Só que aí a ideia, né, de início, critério de parada, contadores e tal, você vai ter que pensar em qual é o lugar de cada um. Ok. Tá? Então essa é uma dica aí para esse exemplo. Bem, sobre variáveis auxiliares em repetições, a gente tem 3 conceitos aí. Os contadores, que são utilizados para contabilizar o número de ocorrências de um determinado evento durante o ciclo de repetições.
de uma estrutura de repetição. A gente já utilizou ele na semana passada. Na semana passada não, hoje, na segunda, né? E agora. Acumuladores são variáveis que são utilizadas para armazenar resultados de operações parciais, como somas ou produtos intermediários, no cálculo de um somatório, produto fatorial, média. E os sentinelas eu não sei se a gente vai conseguir ver hoje, vamos tentar. Vamos resolver o seguinte programa. Na verdade, é um exemplo também. Construir um programa em C++ que leia uma sequência de números inteiros positivos, não nulos, até que o valor zero seja fornecido. O programa construído deve calcular e exibir no dispositivo de saída padrão a quantidade de pares não nulos, né? Ou seja, queremos os números positivos. Então aqui, quantos pares a gente tem? 1, 2, 3, 4. E o zero entra na conta? Não, não entra. Por quê? Eu quero os valores positivos não nulos. Tá? Então ele não entra nessa conta. Então, se você, por exemplo, digitar só zero, se o programa rodou uma vez, quantos pares você tem? Nenhum, porque ele não entra neste exemplo como um número válido. Então aqui nós temos o contador. O que o contador vai fazer? Ele vai contabilizar quantos pares nós digitamos. Ok, deixa eu ver qual que é o código desse. Vamos fazer o código. Então precisamos digitar uma sequência de números inteiros positivos, não nulos, né? Número é um valor, uma variável. Tá? Vou colocar uma variável pares aqui. Aí aqui fica a questão, né? Eu posso fazer com enquanto, com do while, ok? Vamos fazer com do while para praticar, já que é o assunto de hoje. Então, enquanto alguma coisa, ponto e vírgula. Vou ler um número. Se não são pares, né? São números... números pares, tá? Então, se número dividido por 2 for igual a zero, eu vou dizer pares mais. Tá? Então, eu vou começar de zero. No início eu não tenho nenhum número digitado, então vou assumir que o zero seria uma boa forma de inicializar a variável pares. Então, digita um número, se ele for par, eu contabilizo. Qual o meu critério de parada? Eles precisam ser maiores que zero. Tá? Vamos precisar de algum ajuste aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, zero. Parou a repetição. Tá? Vamos ver se está funcionando direito. Vamos colocar aqui Cout total de pares. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, zero. Total de pares, a gente tem o 2, o 4, o 6 e o 0.
Ele está incluindo o zero nessa conta, tá? Por quê? 0 dividido por 2 não é zero? Então, como que a gente pode ajustar aqui para, né? Por que está acontecendo isso, né? O repita, né? O do while, ele executa, né? Então, você, por exemplo, se eu digitar 0, 0 dividido por 2 é 0, contou como um par. Como que vocês acham que a gente pode arrumar aqui? Sim. Dá para colocar número diferente de 0, isso mesmo. Uma boa estratégia. E aqui, né, vem aquela questão. Eu vou colocar onde? Qual que seria mais interessante? Seria interessante eu dividir por 2 primeiro e depois verificar se ele é 0? Ou verificar se é diferente de 0? Ou eu prefiro verificar se é diferente de 0 e depois eu divido por 2? O que vocês acham? A gente vai ter que usar o AND, né? Isso aí, Luiz Felipe. Então, primeiro, né, se o número for diferente de 0, né, não vou fazer a máquina dividir para depois olhar se ele é 0. Vamos ver se afeta o nosso programa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0. Total de pares, 3. Muito bem. Tá? A nossa variável contadora aqui, que é o que eu estou querendo reforçar com vocês, é a variável pares, porque ela está crescendo de um valor, né, de um valor fixo. Qual é esse valor que a variável pares cresce fixamente? Um de cada vez, não precisa brigar para falar. A variável pares ela está crescendo de um valor fixo. Qual que é esse valor? 1. O pares mais mais ou pares menos menos, né, cresce de 1 em 1. Né? Está crescendo de 1 em 1. O mais mais está dizendo, ó, você era 0, depois você vai ser 1, 2, 3 na sequência. Então, como ela cresce de um valor, né, que é sempre 1, 1, 1, a gente diz que isso é uma variável contadora. Tá? Agora, vamos pensar que nós queremos a soma de todos os pares. Então, vou colocar aqui 1, 2, 3, a soma de todos os ímpares. 4, 5, 6, 0. A soma dos ímpares vai ser 1 mais 3 mais 5, isso vai ser igual a 9. Esta variável, vejam só que eu vou precisar para guardar a soma dos ímpares, dos valores ímpares, ela está crescendo de um valor que não é fixo. Na primeira vez vai ser 1, neste meu exemplo, depois vai ser 3, depois vai ser 5, né? E sei lá, se o usuário digitar em ordens aleatórias, geralmente testa assim, sequencial por ser mais simples, mas a gente poderia ter feito 15, 20, 10, 5, 9, 20 de novo, coisas assim, né? Então, essa sequência como será armazenada, ela não é, a gente não conhece. Então, a gente vai dizer que essa é uma variável acumuladora. Isso é só um conceito, tá, pessoal? A ideia da variável é a mesma. Aí eu vou colocar aqui meus ímpares. Quantos ímpares eu tenho nesse momento? 0. Né? Se não é ímpar, certo? Será que se não é ímpar? Ímpares, aí aqui eu quero dizer, olha, ímpares você vai receber você mesmo, que era 0 na primeira vez, mais o número. Então, aqui nós temos um acumulador. Nessa linha a gente tem um contador. Isso é só para entender a ideia, tá? Isso depois vocês vão olhar para o problema e vão saber de cara o que é uma coisa e o que é outra. Vamos ver se isso vai funcionar.
Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0. Ah, faltou colocar um cout. Ninguém me disse nada. Soma de ímpares. Um, dois, três, quatro, cinco, 6, 0. O total de pares deu 3, né? E a soma dos ímpares deu 9. Tá? Tá funcionando. Alguém tem alguma coisa a falar sobre esse código? Olha só a questão do 0, né? Vejam só, digitei o 0, ele não entra aqui, né? Mas ele entrou aqui, porque ele caiu no senão. Por nossa sorte, neste exemplo, né, a somar com 0 não afetou em nada. Mas se a gente for olhar para a lógica, isso estaria incorreto. Faz sentido? Então, uma outra coisa que a gente poderia colocar aqui, senão, né? Vamos pensar que, isso é uma questão de prova e a professora tem a mão muito pesada. Então é melhor colocar Aí aqui volta a questão, né? Eu não posso colocar esse número diferente de 0, só para deixar claro. Tá? E aí, lógico, né, que ele é ímpar. Senão if, isso. Bom, vamos supor que eu quisesse, então, no lugar de fazer esse acumular os valores de todos os ímpares, nós quiséssemos acumular mais a multiplicação de todos eles. Eu quero pegar, por exemplo, 1 vezes 3 aqui vai dar 4 vezes 5, como resposta eu quero 20. Porque 1 vezes 3, aliás, 1 vezes 3 é 3, 3 vezes 5, 15. Se for a multiplicação, a nossa resposta aqui é 15. Vou só trocar então aqui pela multiplicação. Será que é isso? Vou trocar então aqui pela multiplicação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0. Minha multiplicação ali deu 0. E aí? Qual é o nosso primeiro ímpar aqui? É o 1. Então, na linha 13, você tem ímpares, que é 0, vezes 1, 0. Na próxima vez, você vai ter 0 vezes 3, 0 vezes 5. Então, em uma operação de multiplicação, eu tenho que inicializar minha variável corretamente, que não é 0. Senão vai zerar tudo, aí já era. Alguém tem alguma sugestão? Com ímpares igual a 1, não? Isso aí, Brian. Né? Na primeira vez vai ser 1 vezes 1, 1. 1 vezes 3, 3. Né? E na próxima, 3 vezes 5, 15. Então, no caso de multiplicação, vocês têm que ficar atentos a isso, a esses detalhes. Total, né, lá a multiplicação dos ímpares é 15. Tá?
Então, se for multiplicação, não coloque um zero, porque aí já era todo o seu resultado. Muito bem, tem alguns que estão bem atentos. Tá? O outro conceito, né, então nós já falamos dos acumuladores, então esse da multiplicação é acumulador também, né, porque está acumulando, está crescendo ou diminuindo, no caso, crescendo de um valor que não é fixo. A outra operação aqui, outro tipo de variável são os sentinelas, isso também é um conceito. São variáveis cujo valor lógico, né, booleano, é utilizado para controlar uma repetição. Em geral, elas são utilizadas para tornar o código mais legível ou mais eficiente, dependendo o caso, em situações em que muitas condições precisam ser avaliadas para continuar a estrutura de repetição. Aí temos um problema, que é: imagine que você precisa calcular uma soma de vários valores que serão digitados pelo usuário. Até aí, bem fácil. Entretanto, deve interromper o processo em uma das três situações. Quando a soma dos valores digitados é igual ou superior a 200, ou seja, você tem que ficar checando isso, né? Digitou um valor, somou, deu 200 ou acima disso, sai. Ou quando o usuário digitar 20 números ou um número negativo foi digitado. Nesse caso, esse número não é somado. Tá? Vamos ver o código. Então, um exemplo que a gente tem no material é esse. Deixa eu pegar aqui o enunciado. Está utilizando o bloco de repetição do while, né, e tem uma variável tudo ok aqui, que ela é um booleano. Temos a variável num, que vai receber a entrada de dados, uma variável soma começando de zero, uma variável count começando de zero. Então o usuário digitou um número e a variável tudo ok começando com true, que é o verdadeiro, né? Na linha 8, então, digita-se um número e aí verifica. Esse número ele é maior ou igual a zero? Por que estamos verificando isso? Porque nós queremos calcular a soma de vários números e se o número negativo for digitado, ele não é somado. Tá? Esse número ele é negativo? Se for negativo, vamos ver o que acontece. Executa o senão e diz o tudo ok é falso. Tá? E o que esse tudo ok está fazendo aqui? Na linha 17, no nosso critério de parada, está assim, while tudo ok. Isso quer dizer o quê, né? Em outras simplificando. Isso quer dizer o seguinte, se tudo ok é true. Simples assim, tá? É isso que está escrito ali. Então você digitou um número positivo, ele entra no if. Um número negativo é um dos critérios de parada. Você tem 3 critérios de parada. Ele é negativo, então vou dizer que meu tudo ok é false. E a minha repetição, ela só roda aqui se esse tudo ok for verdadeiro. Então, digitou um número negativo, já para. Digitei um número positivo. Queremos a soma dos valores iguais. Se a soma dos valores for igual ou superior a 200 e o usuário digitou 20 números, ele vai entrar aqui. Então, conte mais, a soma dos números, aí ele verifica, ó, já temos 20 números, como que eu sei? Utilizando a variável count. Count é igual a 20? Se count for igual a 20, é que tem um OR. Count é igual a 20, então tudo ok vai receber false. Aí ele vem aqui, executou esse bloco if, né? Atribuiu tudo ok, vem no enquanto, viu que tudo ok é falso, não roda mais. Tudo ok, count não é 20, mas a soma já é maior ou igual a 20? Então tudo ok recebe falso. O que isso aqui tem? O que é essa variável sentinela? A variável sentinela é essa variável booleana que está sendo chamada de tudo ok, que ela controla a sua repetição. E aqui, o que nós queremos passar? Break, pessoal.
break, vocês poderiam pensar, eu vou colocar um break, porque o break que ele faz, ele interrompe uma execução, né? Na estrutura de repetição, a gente não faz isso. Você vai ter que, quando você precisar encerrar uma repetição antes, né, atingir o critério de parada, você não vai poder colocar if conte igual a 20 ou som igual, maior ou igual a 200, break. Isso está errado, tá? Conceitualmente isso está errado. Existem linguagens até que já começam mostrando isso, mas aqui no C++ a gente não faz. Pode até ser que seu código funcione, mas conceitualmente está incorreto, então na correção manual esse tipo de coisa a gente pega. Vamos rodar aqui para a gente entender se está funcionando. Então, vamos começar o caso crítico, né, o negativo. Compilar de novo. O meu número negativo aqui, ele para, né? Por quê? Ler o número é maior do que zero? Não. Então entro no se não, tudo ok recebeu false e o while parou. A repetição parou. Agora vamos digitar uma sequência positiva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Né? Ou seja, o meu count lá, esse meu count aqui, ele chegou a 20. Né? E aí a soma deu 210. Então ele parou porque o count chegou a 20. Vamos rodar de novo. Vamos testar agora o maior ou igual a 200. 100. 100. Parou a minha repetição. Tá? Aí eu pergunto, aqui tem alguma variável contadora? Tem. Na linha 10, o conte mais mais. Tem alguma variável acumuladora? Sim. Na linha 11, né? A linha 11, ela tem soma, seria outra forma, soma mais num. Tá. Isso aqui eu posso colocar tudo ok igual a true? Pode, você pode escrever isso. Se ficar mais fácil para você entender que isso aqui quer dizer isso, pode escrever. Com o tempo, você pegando a prática, você vai perceber que não precisaria colocar, tá? Alguma pergunta aí? Tudo ok, que bom. Então, tudo certo. Bom, pra gente finalizar, vamos fazer esse. Fazer para um é fácil. A gente começa fazendo para um. E depois a gente faz a tabuada inteira. Beleza? Para fazer para um número, né? Veja só. Um valor é fixo, o outro varia. Um valor é fixo, o outro varia. Tá? Vamos fazer para o primeiro. Número, eu vou chamar aqui de contador. Aí eu vou assumir o contador
com o meu critério de parada, ele vai ter que ser menor ou igual a 10 para fazer a tabuada inteira. Então, enquanto o contador for menor ou igual a 10, o que a gente faz? Cout, o número, o símbolo de vezes, seguido do contador, a igualdade, número vezes contador, INDL. Contador mais. Tá? A minha variável número, ela está fixa no número 1, e a variável contador, ela começa em 1 e vai até 10. Aí, o que vocês acham que a gente precisa para fazer a tabuada inteira de 1 a 10? A gente vai precisar aqui de um conceito chamado de repetição aninhada. O que é a repetição aninhada? É uma repetição dentro da outra. Quando você tem uma repetição dentro da outra, tanto a de dentro como a de fora, elas têm aquelas três partes: início, critério de parada e, né, a sua expressão de como você chega no seu critério de parada. Então a gente pode fazer o seguinte. Aqui. A de fora, a repetição de fora, ela vai fazer isso aqui. 1, 2 e esse 3 aqui, tá? A repetição de dentro, ela vai fazer de 1 a 10. Então, a repetição de fora, vejam que ela vai trocar de valor 10 vezes somente, né? Quando eu executar esse daqui de 1 a 10, depois ela troca uma vez, aí vai de 1 a 10, e a de dentro ela vai acabar executando 100 vezes. Como que a gente faz isso? Então, uma repetição dentro da outra. A minha variável número, eu quero que ela seja menor ou igual a 10, tá? O meu contador, que começa de 1, eu preciso colocar ele aqui dentro. Vou deixar ele de fora. E aí a gente quer fazer exatamente isso aqui. Então, essa repetição ela acaba aqui. Quando ela acabar, aí eu digo que número mais para fazer o seguinte. A variável número, ela começa valendo 1. Ela começa valendo 1. A variável contador também começa valendo 1. Só que como essa variável contador, ela está nessa repetição que ela está interna, então a repetição interna, ela vai executar até 10, seja 10 passos. Quando ela acabar na linha 12, a variável número vai para 2, ela vai para 2, aí volta aqui e começa tudo de novo, até 10. É isso que a gente quer. Vamos ver se está fazendo isso. Não está fazendo isso. Ainda. Aí vejam a ideia da repetição interna, né? Quando esse laço interno acabar, a minha variável contador, ela vale quanto? Essa variável aqui. 10.
Não, ela não vale 10. Quem dá mais? E quando for 10, ela executa a linha 9 e o contador mais vai para 11, certo? Aí o 11 volta aqui, não é maior ou igual a 10, aí que ele sai. Então ela termina valendo 11, ela termina valendo a mais mesmo. Se você colocar um cout aqui, você vai ver que ela tem 11. Aí a variável número foi para 2, 2 é menor ou igual a 10, mas a minha variável contador está em 11, por isso que não executou. O que vocês acham que a gente precisa fazer? Se você fazer isso, Felipe, vai dar o mesmo efeito, porque ele vai incrementar, né, e vai guardar na própria variável. Vamos testar. Eu vou colocar um cout aqui fora para vocês enxergarem isso. Fora, vou chamar assim, fora, contador, inject. Meu computador tá sinistro. Olha lá, fora. O número, quando o número for 2, saiu que fora é 11. Número 3, fora 11. Número 4, fora 11. E assim até o final. Tá? Se você subtrair 1 no final, onde você diz? Qual é o número da linha? O que a gente precisa para isso funcionar? Vou rodar aqui para vocês enxergarem. Quando essa variável número, né, que está aqui na repetição de fora, crescer para 2, eu quero fazer 2 aqui vezes o meu contador para sair 2 vezes 1 na tela. Só que eu não tenho 1, eu tenho 11. O 11, por que o 11 está aqui? O que está aparecendo esse 11? Porque fora da repetição, lembra, né? O meu critério de parada é enquanto for menor ou igual a 10. A variável contador chegou 10, depois ela foi para 11. Então saiu, fora está 11. Eu vou até fazer assim o seguinte, olha. Vou colocar aqui número, a variável número, vamos imprimir ela, e o contador. Pegou o meu espaço, eu coloquei. A minha variável número, olha, a minha variável número, né, quando for 1, terminou valendo 11. Quando for 2, tá 11 também. O enquanto é até 10. Sim, o enquanto é até 10. Aí o que acontece? Na verdade ele não está executando, né? Esse interno, ele só está... Deixa eu fazer assim. Ai. Esse interno aqui é quando o número é 1. Esse de fora. Aí ele executou tudo isso aqui, que deu esse efeito, tá? E aí quando saiu a variável número, ela continua em 1, e esse cara terminou em 11. Por quê? 11 é menor ou igual a 10? Não. Então sai da repetição e aí imprime, né? Número 1 fora 11. O número vai para 2, a variável número vai para 2. Aí volta aqui, 2 é menor ou igual a 10? Sim. O meu contador, ele é menor ou igual a 10? Não, ele é 11. Então ele cai, não executa esse trecho aqui todo, não executa, cai aqui na linha 12 e coloca 2 do lado de fora, contador é 11. Tá? Número vai para 3. 3 é menor ou igual a 10, tá?
mas o meu contador ele segue valendo 11. Aí não executa de novo. E aí coloca 3 e fora contador com 11. Qual que é o segredo aqui? Nesse caso, eu preciso reiniciar. Eu preciso reiniciar o meu contador. Então eu posso fazer, acabou essa repetição e ele vai voltar, contador volta para 1, gente. E olha só, fica bonitinho. Peraí, então eu vou ter que apagar essa instrução aqui para não... E tá tudinho aqui, ó. Né? 1 vezes 2 de 1 vezes 10. 2 vezes 1 até 2 vezes 10. Vamos colocar o INDL. Vamos lá. Beleza? Tá? Então vejam que essa variável contador, ela aqui fora, né? Eu poderia nem ter inicializado ela aqui. Poderia ter colocado ela aqui, inicializado ela aqui antes dela ser usada, né? Contador recebe 1. Aí eu tirava essa linha, que aí toda vez na hora que volta, reinicia em 1. Volta, reinicia em 1. Então aqui, gente, é um exemplo de repetição aninhada, quando você tem uma repetição dentro da outra. Então, o início dessa repetição de fora, seu critério de parada e como eu vou atingir meu critério de parada. Esse outro bloco está aqui. O início, a expressão, né, e a variável com a instrução para você atingir o critério de parada. Cada uma no seu lugar, tá? Se eu colocar número aqui em cima, mais, eu já vou perder a multiplicação do 1, a não ser que eu comece ele de 10, de 0, por exemplo. Né? Aí depende do que você quer fazer. Bom, por hoje era isso.